Qual é a melhor igreja do mundo? Olá, pessoal. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas capítulo 9, versículo 49 diz assim: Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Então, qual é a melhor igreja do mundo? Muitas vezes, a gente tem um pensamento semelhante ao dos apóstolos aqui. O que João está dizendo? Ele viu alguém que estava lá expulsando demônios, fazendo a obra de Deus, e ele observou que aquele homem não estava sempre ali com eles, seguindo eles, não congregava com eles. Ele disse, não, isso daí está errado. Como é que pode ele estar fazendo aí a obra de Deus, mas ele não está aqui com a gente? Aí impediram aqueles homens, impediram aquele homem, era um homem só, impediram aquele homem de fazer aquilo, e disseram para Jesus, Jesus, a gente viu um homem que não nos seguia, não estava sempre com a gente aqui, e ele estava lá expulsando demônios, fazendo a obra, isso daí está errado, Jesus. E Jesus disse, não impeçam eles, quem não é contra vocês é a favor de vocês. Porque eles tinham aquela ideia assim, não, se não congrega nessa igreja aqui, se não congrega comigo, então não é de Deus, porque só a gente aqui, só a nossa bolha, só o nosso grupo aqui, só esses que estão aqui, só nós, somente nós somos de Deus, o resto não é. Somente nós podemos fazer a obra e o resto não. Somente nós somos a igreja verdadeira e as outras são tudo falsas, são tudo errado, são tudo mundanas. Eu tô falando isso porque, infelizmente, isso é o pensamento de muitos. Infelizmente, isso é o pensamento de muitos. E aí, a palavra de Deus fala sobre facções, que são heresias, sobre partidarismo. E aí as pessoas, quando olham para isso, muitos líderes olham para esse texto que fala das obras da carne, em Gálatas capítulo 5, e pensa que esse partidarismo e que essas facções são grupinhos dentro da igreja, mas na realidade não. Essas facções e, e esses e esse partidarismo não são grupinhos dentro da igreja, não é apenas isso, mas é quando uma igreja local pensa que somente ela é a igreja certa e o resto não presta. Isso é partidarismo. Por quê? Porque somente nós, somente o nosso partido, somente nós é uma facção fechada. E todo mundo que não está dentro daquele grupo ali não presta, não é de Deus, não é salvo. E isso é um pensamento completamente errado. Completamente errado. E nós vemos isso biblicamente aqui. Isso não aconteceu só aqui, mas lá no Antigo Testamento também Moisés tinha os seus discípulos ali e um dos seus discípulos chegou nele e disse assim: Olha, Moisés, a gente viu lá uns homens que estavam profetizando, mas eles não estavam aqui com a gente. E eu também disse que não era para profetizar, não. E Moisés olhou para aqueles discípulos e disse assim: Quem dera todos profetizassem, quem dera todos fossem profetas. Ou seja, Moisés tinha uma mentalidade que nem a de Jesus, quem dera todos servissem a Deus, quem dera todos recebessem dos dons de Deus, quem dera todos fizessem a obra de Deus, quem dera todos pertencessem a Deus. Ou seja, Jesus não tinha uma ideia de apenas ter aqueles ali, porque Jesus estava pregando em vários lugares, ele sabia que muitas pessoas que ouviram a sua palavra teriam ouvido uma vez só ou duas, e seria o suficiente para aquela pessoa servir a ele e continuar caminhando com ele, ok? Nem todas as pessoas estavam o tempo todo para lá e para cá junto com Jesus, ok? Mas a obra Jesus estava fazendo quando ele pregava a palavra para as pessoas e a palavra permanecia nelas, ok? Então a gente não pode ter essa ideia de um grupo fechado, de somente nós somos de Deus, somente a nossa denominação, somente o nosso ministério, somente as pessoas desse prédio aqui são de Deus e o resto não. Isso é um pensamento completamente errado, ok? Nós devemos sim congregar e nós devemos sim congregar, ou seja, frequentar uma igreja que seja bíblica, que pregue a palavra de Deus. Mas qualquer lugar que tu vá e tu ouça uma mensagem que dá a entender que eles são os melhores,
que aquela igreja é melhor ou é a única, pode ter certeza que isso é errado, isso é facção, isso é partidarismo, porque a igreja de Cristo está espalhada por toda a terra, a igreja de Cristo está espalhada por todo o mundo. A igreja verdadeira é aquela que tem a palavra de Deus dentro de si, é aquela que tem o Espírito Santo dentro de si, ok? Então se congregue, frequente uma igreja bíblica que pregue a palavra de Deus de forma correta, mas que saiba também que não é a única igreja na face da terra, porque esse pensamento é um pensamento errado. Aí quando a gente vai tratar os irmãos, falar com os irmãos das outras igrejas, a gente sempre fica com o pé atrás. Não, mas tu não é crente, não. Tu não é assim, tu não é assado, tu não congrega lá na minha igreja, então tu não é um crente verdadeiro. Isso é um pensamento completamente terrível. É um pensamento errado, meus irmãos. E infelizmente os irmãos percebem que isso é muito comum. Só porque a pessoa não congrega na mesma igreja que eu vou achar que ela não é de Deus, não é convertida. Isso é errado. Só porque a pessoa não tem uma aparência igual à minha, porque na minha, quem sabe, algumas igrejas têm um certo padrão de vestimenta e outras não têm, e a gente vai dizer que os outros não são convertidos. Isso é errado. Isso é que nem é o pensamento dos fariseus, saduceus, enfim, todos esses aí da época de Jesus ali, eles sim eram partidos religiosos. Aquilo lá era um partidarismo e a gente vê que, infelizmente, algumas igrejas ou alguns irmãos replicam isso, esse partidarismo. Nós somos uma grande família, nós somos uma grande família, nossa família da fé se espalha por todo o mundo, ok? Então, não seja bitolado como as pessoas falam, achando que somente a tua igreja é única. E sabe, não é correto também tu ser impedido, ser proibido de visitar ou ir a outras igrejas. Ninguém é o teu dono, o único dono que é teu dono é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o dono da igreja, ok? Então, que Deus abençoe muito a tua vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, tira de dentro de nós, Pai amado, todo preconceito com outras igrejas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Sabemos que sim, infelizmente, há igrejas que agem de forma errada, mas em nome de Jesus há muitas igrejas que, quem sabe, a estética não é igual à nossa, mas ainda assim, Senhor, é pregado o evangelho genuíno lá, Senhor. Nos ajude a ter bons olhos e enxergar esses irmãos como irmãos, Pai. Não que eles tenham que provar para nós que são crentes, Pai, pois ninguém precisa pagar pedágio para nós, para entrar no céu, Pai. Em nome de Jesus, as pessoas só precisam de Ti, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Se elas entregaram suas vidas a Ti, basta. Elas não precisam provar para nós que realmente são do Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por congregar em uma igreja bíblica, uma igreja fiel a Ti, Senhor. Mas eu te agradeço também porque essa não é a única igreja, Pai, da face da terra. Há muitas igrejas aprovadas, há muitos homens de Deus sérios, mulheres de Deus sérias que servem ao Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando, Pai. E eu peço a Ti, Pai, que o Senhor quebrante os corações, Pai amado, de líderes que, quem sabe, fomentam a ideia de que sua igreja é a única ou a melhor de todas, Pai. Livra-os da vaidade, Pai, que se arrependam diante do Senhor e sejam salvos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a gente possa se ver como irmãos, Pai, e dar graças a Deus e glória a Deus quando a gente vê uma pessoa, Senhor, que está congregando em uma outra igreja que é bíblica e que é fiel ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, porque a porta do céu não é a porta da nossa igreja, mas a porta do céu é Jesus Cristo, porque ele disse: eu sou a porta. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, se você foi edificado por essa mensagem, peço que você deixe aí o seu joinha, compartilhe com alguém, isso é muito importante, compartilhe com alguém essa mensagem. Peço que você se inscreva aqui no canal e deixe nos comentários o que você achou desse conteúdo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.